Eu te mandei um novo arquivo, tá? Eu vi. Muito bem. Então vamos começar. Muito bem, muito boa noite a todos que estão presentes. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de webinars Glocalizers. O meu nome é Pedro Pedrosa e sou o diretor de operações da Gay Education. E sou eu que vos vou não apresentar, mas trazer o nosso apresentador de hoje. Estou muito feliz por vos trazer o meu querido amigo Emanuel Kodja, que será o nosso apresentador do webinar de hoje, que terá o título Gestão Colaborativa em Larga Escala, Tecnologias Sociais para os Novos Horizontes da Gestão Pública e Privada. Peço desculpa, tenho só que partilhar o ecrã para poderem ver a apresentação. Pronto, aqui está o título do nosso webinar de hoje. Algumas notas antes de começarmos com o nosso webinar. Esta série de webinars é oferecida para nos capacitarmos na regeneração dos sistemas, dando a conhecer exemplos inspiradores, exemplos que de facto nos ajudam a melhorar o nosso planeta, como é o caso do nosso amigo Manu. Algumas notas para este webinar. O webinar será gravado e disponibilizado mais tarde no nosso canal YouTube. O microfone e vídeo de todas as pessoas que estão a assistir estará desligado, mas poderão colocar as suas questões na secção Q e A, que poderão ver nas vossas opções. No fim, as suas questões serão respondidas pelo nosso apresentador. Se quiserem também deixar algum comentário, poderão deixar na zona de chat. Antes de avançarmos para o webinar, queria só dar a conhecer alguns dos nossos serviços e produtos que temos ao seu dispor. Por exemplo, como é o caso destes 4 livros, 4 Keys, que podem ser encontrados na nossa loja online e também, assim como também o guia de atividades para jovens e para facilitadores. O nosso currículo EDE está também disponível gratuitamente para download no nosso website. Estejam à vontade para explorar o nosso website em gayeducation.org/shop. Uma outra ferramenta que é bastante requisitada são os cartões ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Estes cartões são desenvolvidos para trabalhar os mesmos objetivos a nível comunitário e regional. Podem adquirir se usarem o código promocional que temos aqui com 10% de desconto no nosso website, no mesmo link que já referi. Sintam-se também convidados para verem os nossos cursos online, principalmente este curso de Design para a Sustentabilidade, que por acaso é totalmente, a edição em português é totalmente coordenada pelo nosso orador de hoje, o Manu, e o próximo curso será o Design para a Sustentabilidade, a Dimensão Social, que irá começar no dia 16 de março e podem aproveitar então para se inscreverem. E o facilitador desta dimensão será também o Manu. Teremos também em breve um TOT no Rio de Janeiro, entre o dia 9 e 12 de abril. Esta formação, TOT, formação de facilitadores, será com a presença da May Ista, CEO da Gay Education. As inscrições já estão abertas e já temos bastante pessoas inscritas, por isso a recomendação é que, se estão interessados, que o façam quanto antes, porque existem um número limitado de vagas. Também no âmbito deste TOT, desta formação de facilitadores, vamos ter o treinamento de multiplicadores ODS, que é uma formação de multiplicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que dura apenas 2 dias e será no dia 19 e 20 de abril. Muito bem, sugiro também que, se tiverem interesse em subscrever a nossa newsletter, em seguir a Gay Education em todas as redes sociais que estamos presentes. Os nossos conteúdos
vão muito para além daquilo que possamos oferecer, os nossos conteúdos são muitas vezes diversificados e de interesse atual e de interesse geral. Pode também transformar-se num facilitador certificado, poderá haver a lista dos nossos facilitadores certificados na nossa webpage também. E então vamos passar ao webinar, que tenho um enorme orgulho em vos apresentar Emanuel Codja, mais conhecido por Manu, penso que todos vão reconhecer assim, que nos vai deliciar com este webinar que traz o título Gestão Colaborativa em Larga Escala, Tecnologias Sociais para Novos Horizontes na Gestão Pública e Privada. O Manu dispensa apresentações, como já referi, é um membro Gay Education, é também facilitador certificado e coordenador pedagógico dos nossos cursos em português. E muito bem, eu deixo-vos de me amassar e passo ao Manu. Muito obrigado pela disponibilidade, Manu. Certamente no fim vamos ter muitas perguntas e questões que nos permitirão continuar o diálogo. Passo então a palavra. Maravilha, Pedro. Super te agradeço toda a apresentação do Gai, a minha. E vou trocar aqui, vamos trocar a partilha da tela? Força. Ok, vou partilhar aqui então. Me digam se vocês estão vendo, confirmem para mim. Está muito bem. Ok. Bom, então, o motivo de eu estar aqui também tratando desse tema, comentando um pouco mais, né, sobre a minha trajetória, é que eu também trabalho com facilitação, com governança organizacional e tenho muito interesse em organizações colaborativas, né? Sou um pesquisador nessa área e venho aplicando isso também em algumas organizações. Então, vamos lá, vamos pensar, eu vou fazer uma apresentação que deve ter aí, vamos dizer, uns 30, 40 minutos, e aí espero que a gente ainda tenha um tempo bom para tratar das perguntas que surgirem, tá? Então, podem ir anotando, como o Pedro falou ali no botãozinho QIA, né? Questões e respostas. Mas vamos lá, vamos pensar aqui para começar, por que esse termo importa? Né? Falar de gestão em larga escala. Porque, a princípio, a gestão está tratando do modelo de organização da nossa sociedade como um todo. Né? Ela vai determinar a nossa interação no próprio dia a dia, o que é permitido, o que não é permitido, a legislação vai ter a ver com a gestão. E, em pequena escala, a gente tem uma situação, em larga escala, teremos outras. Né? Em pequena escala, a gente pode estar falando do nosso projeto, da nossa startup, né, da nossa ONG, e larga escala a gente pode estar falando de um governo, de uma cidade, de uma corporação, a gente pode estar falando de gestão de recursos. Né? E olhando um pouco então para esse título que a gente escolheu, né, gestão colaborativa em larga escala, essas três palavras, vai ser importante que a gente vá alinhando um pouco o que queremos dizer com isso. Então, por gestão, já comentei, né? Estamos falando um pouco de modelo organizacional coletivo que vai determinar a fisiologia, digamos assim, da nossa interação. Agora, um ponto-chave são as decisões. O modelo de gestão que nós escolhemos, quem toma essas decisões? Tá? Então, vamos deixar isso suspenso aqui para olhar mais à frente. E a gestão, ela também está associada não só a como que nós organizamos as pessoas, os processos, mas ao objetivo dessa organização, o objeto em si, né? Para que natureza. Então, por exemplo, se a gente está falando de um governo municipal, a gente tem certos objetivos, focos, responsabilidades que são diferentes se nós estivermos tratando de uma corporação. Né? Os dois são larga escala, por exemplo, né? Mas uma corporação, por exemplo, que faça a gestão de um recurso natural, né? Ambos vão ter estratégias diferentes, mesmo sendo larga escala. Então, por exemplo, a gestão de um recurso, seja ele natural ou não, que seja ou não crucial para a nossa sobrevivência, né? Vamos pegar, por exemplo, gestão da água, a gestão da energia, são elementos básicos, né, para a nossa sociedade. E muitos afirmam que isso deveria ser de gestão pública. Mas e a gestão de minérios? A gestão das florestas, né, que também hoje em dia são tão fundamentais quanto para a nossa sobrevivência, para o nosso dia a dia, né, para tudo aquilo que a gente utiliza. Deveria ser privada? Quase sempre é privada hoje em dia. Ou mesmo eu ainda iria para aí a gestão do que não é um recurso natural. Por exemplo, a gestão da internet.
né, que acompanha isso, sabe que tem um grande debate sobre isso, que tem coisas sendo decididas que podem mudar completamente como é a internet hoje, né? Podem surgir restrições ao acesso a alguns locais da internet para diferentes públicos. De certa forma, isso até já acontece em alguns países. Mas vamos deixar um pouco suspensa essa discussão, digamos assim, no debate do que deve ser público e do que deve ser privado. A gente vai falando um pouquinho mais disso, tá? Agora, o que eu quero questionar é que a própria separação entre público e privado já é uma abstração, digamos assim, da nossa mente cartesiana, que segregou, que gosta de categorizar em diferentes setores. E, nesse caso, nós temos 3 setores básicos que a sociedade, de certa forma, realiza suas ações, né? O primeiro, o segundo e o terceiro setor. O primeiro, governamental, o segundo, privado, das empresas, e o terceiro, que é a sociedade civil organizada. Muitas vezes, nós alocamos certos recursos em uma categoria, outros recursos em outra, e criamos gestões diferentes para esses 3 setores. Às vezes, até dizendo que o que serve para um não serve para outro, fazendo essa distinção. Bom, trocando um pouco, né, essa visão um pouco mecanicista, digamos assim, de segregar em 3 setores, e partindo um pouco para um design mais sistêmico, nós temos outras formas de fazer essa organização. E uma delas é o que é chamado de um design associado à escala, Scale Link Design. Daniel Wall, que é um dos autores e parceiros, né, do Gaia Education, traz muito isso no livro dele. Ou seja, depende da escala para a gente ter uma solução de gestão adequada. Escalas diferentes demandam por soluções diferentes. O que vale para 7 pessoas, né, um sistema de autogestão, por exemplo, que 7 pessoas implementam, talvez não dê para 700. Ou talvez não dê para 700 mil, que é a escala de uma cidade, uma metrópole, né, ou mesmo para 7 milhões, que é uma cidade, uma megalópole, né, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Além disso, além de olhar para o design associado à escala, é interessante também a gente entender o que está contando mais como valores. Que valores são mais importantes? Por exemplo, responsividade, habilidade de resposta ágil ou eficiência, máximo no menor tempo, no menor custo, algo assim. Depende dos valores que você se colocar como mais importantes, você vai de novo criar soluções diferentes, que talvez prezem mais por planejamento, ou talvez prezem mais pela experimentação, né? Que talvez proporcionem mais autonomia, proporcionem mais liberdade para os seus membros, ou talvez que demandem mais controle, que demandem mais sigilo, né? Ou que são mais transparentes, enfim. Tá? Então, depende muito dos valores. Agora, essa famosa imagem aqui, também, né, dos sistemas de autogestão entre um semáforo e uma rotatória, né, essa é uma imagem clássica, que faz uma apologia dizendo que a autogestão também pode ser mais eficiente em alguns casos, dependendo da escala, né? Claro que se você pegar uma escala muito grande, de milhões de interações por segundo, digamos assim, né, que um carro não acontece, mas num computador acontece, aí talvez você tenha que ter mais controle do que autonomia, um semáforo poderia ser mais eficiente, enfim, de novo, para a gente questionar isso. Mas, embora a autogestão tenha esse link com a escala, a gente tem soluções de autogestão para diversas escalas, né? O livro do Frederic Laloux, Reinventando Organizações, ele mapeou sistemas, modelos organizacionais de autogestão que se aplicam a milhares de pessoas, né? Ele coloca, por exemplo, esses 3 modelos, onde a rede de acordos é um modelo mais adequado para quando você tem uma escala muito grande, uma interação entre fornecedores, consumidores e tudo mais. Esses modelos já existem, já são bem-sucedidos, né? Inclusive, modelagens completas para autogestão, que estão implementadas tanto no segundo quanto no terceiro setor, que elas estão implementadas em forma de sociocracia, né, ou da sua variação à lacracia. Então, soluções mesmo assim teriam. Agora, uma coisa que queria trazer para a gente começar a problematizar, vamos dizer assim, né, é que na larga escala é comum que nós tenhamos novos desafios diferentes. Estou dando aqui alguns exemplos, né? Corrupção, burocracia,
a representação indireta, né? A questão da tradição, digamos assim, do conservacionismo, de uma aversão à mudança que torna lento esse processo, algo que eu estou chamando aqui de um autismo social, né? Eu diria que os governos possuem um pouco essa condição no sentido de que eles têm um sistema de leitura e resposta à realidade que está um pouco catatônico, que tem problemas, inclusive, de cognição. Eles não conseguem ler em larga escala, é difícil você ler o ambiente como um todo e compreender com agilidade as necessidades que o sistema está pedindo de mudança. Essa falta de cognição, claro que ela está sendo, não diria que solucionada, mas a gente está mudando isso drasticamente com o Big Data. Né? E aí a gente vai falar do lado bom e do lado ruim do Big Data, ok. Mas estou dizendo que é possível que com um sistema um pouco mais automatizado, a cognição em larga escala, a percepção do mundo e a resposta a ele possam melhorar. Tá? Agora, claro, todas essas disfunções, eu deixei o desenhozinho da escala aqui do lado, elas existem na pequena e na média escala também. Não são só características, né, patologias, digamos assim, de um sistema de larga escala. Agora, em pequena e média, você tem mais flexibilidade, você tem mais responsividade e agilidade para fazer as mudanças. E essas são palavras-chave naquilo que a gente nomeia como colaborativo, que era outra palavra que estava sendo usada no título. Né? Então, em sistemas mais colaborativos, é possível, muitas vezes, mais responsividade, mais interação de forma autogerida entre as partes. Tá? Agora, para solucionar essas disfunções em larga escala, quando você tem milhares, milhões de participantes, muitas vezes tem uma crença muito arraigada de que a gente precisa de controle. Tá? A maioria das soluções de controle para esse tipo de patologia, vamos chamar assim, elas acabam sendo paliativos funcionais, vamos dizer. Tá? Elas como se fossem tratamento sintomático corretivo que não vai gerar, de fato, uma evolução, uma mudança de paradigma. Ela, pelo contrário, né? Ela vai ser corretiva, ela tenta conservar o paradigma atual. Tá? Então, não é isso exatamente que a gente está falando. E talvez sim, a gente precise, numa escala maior, de mais controle. Só que isso não pressupõe que a gente precise ter hierarquias estruturais de poder, que é uma estratégia possível, né? A clássica no mundo, no sistema, digamos assim. Né? Mas esse modelo de decisões top-down, né? Onde o controle significa ter voz de comando, né? Dar ordem para os que estão abaixo, sobre os outros, né? Poder sobre os outros, isso não é disso que eu estou falando. Tá? Não é esse tipo de controle que é possível que nós precisamos. O que eu falo aqui por controle é como se fosse um sentido de um monitoramento, de uma averiguação constante de que as coisas estão indo bem, né? De que as coisas estão acontecendo conforme nós planejamos ou conforme nossas necessidades. Se tiver que mudar o plano, tudo bem também. Tá? Então, sim, seria necessário uma verificação do sistema. Né? E num modelo em que há uma interação constante entre as partes, um modelo de larga escala, seja para o segundo setor, seja para o primeiro setor. Né? No segundo setor, eu estou falando da interação, talvez, de quem seriam os consumidores, né? Os participantes do sistema. No primeiro setor, essa interação, essa averiguação, ela está se referindo ao público do primeiro setor, que são o quê? Os eleitores, a população. Mas o que importa é que exista um grau de participação de todos esses stakeholders, vamos chamar assim, dessas partes interessadas, que permita, com frequência, fazer os ajustes de rota necessários. Ou seja, de tempos em tempos se perguntar, minha organização, neste modelo de gestão que estamos adotando e seguindo, ela segue atendendo os objetivos para que ela foi criada? Tem patologias que nós precisamos tratar? A minha missão está sendo cumprida? E se a missão não estiver sendo cumprida, nova pergunta, se é uma falha a ser corrigida ou, na verdade, é um ajuste na própria missão? Então, para tudo isso, nós sabemos que todos os modelos de autogestão insistem na necessidade, de uma forma ou de outra, de sistemas de feedback, sistemas de autoavaliação, de retroavaliação. E mais, a gente sabe que numa autogestão sistêmica, digamos assim,
esses sistemas de feedback precisam ser de ciclos curtos ou ultra curtos, eles precisam ser rápidos, frequentes e ainda assim informados, né? Informados no sentido de alimentados pela resposta cognitiva ao que você lê da realidade. Ou seja, a gente prototipa, coloca na rua, coloca para rodar, faz a leitura se está funcionando ou não e rapidamente tem a capacidade de fazer os ajustes. Tá? Agora, de novo, será que tudo isso precisa de um controle top-down? Será que tudo isso precisa de um controle humano? Vou jogar aqui, né, uma questão para a gente pensar. Será que isso pode ser melhor automatizado? Bom, vou passar aqui então para uma outra parte para a gente olhar essa questão das decisões. Quando a gente fala em modelos de decisão, classicamente tem uma tendência de polarizar isso entre modelos que são autocráticos, né, onde uma pessoa decide sozinha, um pequeno grupo eventualmente, né, modelos oligárquicos, ou modelos que são democráticos. Vamos colocar de uma forma simplista assim, tá? Sendo que, de novo, a gente precisa entender o que você quer dizer com democrático. Quando a gente fala que quer fazer algo colaborativo, muitas vezes a tendência é nomear que a gente está querendo criar algo democrático, né? Mas o que significa isso? Que toda pessoa tem voz, voto, cada pessoa é um voto, e que a maioria decide. Essas seriam as regras básicas de um sistema democrático, né? Que não é uma elite privilegiada que toma as decisões. Bom, porém, ainda assim, a gente vai ter que se questionar de como que a gente está olhando para a realização, de fato, os processos dessa democracia. Tá? Porque facilmente ela pode se tornar uma ditadura da maioria. Tá? Muitas vezes, nem tão maioria assim. Por quê? Porque o nosso sistema, que não é uma democracia direta exatamente, ele trabalha com democracias multipartidárias, vamos dizer assim, onde você tem partidos, partes com diferentes interesses. E aqui, novamente, a gente vai estar falando de qual é essa maioria, né? Porque se a gente olhar esse cabo de guerra aí que está na imagem, você tem 4 grupos puxando, um vai vencer. Mas qual é a quantidade desse um que venceu? E não é à toa que a gente tem aí sistemas de governo onde 30% é que decidiram, devido a esse cabo de guerra multipartidário, né? Que segrega e que divide. Mas vamos facilitar a nossa conversa aqui e vamos dizer que a gente tem a maioria. Tá? Vamos dizer que a gente não está falando de só 30%, que a gente tem mais da metade. Ou mesmo a maioria absoluta, né? 2/3, 66%. Ou ainda vamos dizer que a gente tem uma maioria de 80%, 90% a favor, para a gente seguir com isso, com essa decisão. Ainda assim, nos 10% restantes, o que nós criamos é uma minoria. E essa é uma patologia, digamos assim, também, da democracia, né? Por isso que ela pode ser chamada de uma ditadura da maioria. Por quê? Seja ela qual for, né? Essa maioria e qual for essa minoria. Porque talvez, olhando para uma votação majoritária, você nunca consiga atender a necessidade das minorias, sejam elas étnicas, sociais, culturais, científicas, né? Ou seja, uma parte do sistema, uma peculiaridade do sistema não consegue ser atendida, eventualmente. Né? E isso pode ser grave. Por exemplo, quando você diz que não importa a voz dos cientistas nos alertando sobre algumas coisas, eles são a minoria, de certa forma, e não conseguem uma mudança sistêmica. Ou, por exemplo, vamos pegar um case, né? Se você tivesse um orçamento público proveniente da coleta de algum imposto e a gente precisa definir no que gastar esse orçamento. Se for decidido pela maioria, pode ser que nunca se escolha um item que é de preferência ou ainda talvez de necessidade de 10% da população. Porque ela nunca vai ser atendida porque ela não consegue ganhar essa votação da destinação dos recursos. Porém, esses 10% seguem pagando o mesmo valor de contribuição de imposto do que os outros, mas para um sistema que tende a nunca lhe atender. Isso, esse tipo de injustiça, digamos assim, né, seria diferente
se em vez de você ter que na democracia é um voto para cada, né, e você tem que eleger um vencedor, se você pudesse, como contribuinte, optar para onde destinar diretamente o recurso proporcional à sua participação. Ou seja, o direito de direcionar o seu imposto para aquilo que você quer ver acontecer. Isso que eu estou falando é algo que, na pequena e na média escala, em processos autogestivos, em empresas que trabalham com modelos autogestivos, inclusive financeiros, isso já acontece. Você já tem sistemas em que os recursos orçamentários de uma organização são distribuídos conforme a opção direta do contribuinte, né, da pessoa daquela organização. Agora, imagina transportar isso para larga escala, onde cada pessoa que paga uma taxa dentro do sistema, um imposto, pudesse opinar diretamente. Por exemplo, se eu pudesse votar especificamente aonde deve ser aplicado o valor anual do que eu pago de INSS, né? Isso é só um exemplo, tá? Só para a gente dar uma possível mudança que pode aprimorar o nosso sistema democrático, tá? Mas voltando aqui para as funcionalidades ou disfuncionalidades do nosso sistema democrático em larga escala, a gente tem uma questão que é como funciona a nossa democracia atualmente. E em larga escala, pegando o exemplo do governo, ela é exercida de uma maneira indireta, o que é chamado de democracia representativa. Bom, este modelo, ele, de uma forma disfarçada, ele retira a participação, ele exclui a colaboração, né? Principalmente se você olhar para a forma política como ele é implementado, né, no político partidário, onde você elege um representante para o legislativo ou para o executivo, né, mas aqui, por mais que a gente queira chamar de representativo, ele não é, né? Ele tem, sim, a característica de buscar atender a subgrupos que elegem seus representantes por um mandato com rotação, digamos, de 4 anos, né? E aí a gente já pode até fazer um parêntese e pensar se 4 anos é um ciclo curto de feedback, né? Será que isso nos atende para a necessidade de responsividade? Mas ok, não vou nem entrar nisso agora. O fato é que quando você elege um vereador, um deputado, né, embora você tenha feito isso conforme o que seriam as preferências filosóficas dele ou plano de governo, não há garantia de que essa pessoa vá votar de acordo com o interesse que ela alegou que ia. Ela pode, na hora H, mudar de opinião. Ela até tem o direito de mudar de opinião, porque ela está participando de um debate, pode perceber que agora a opção melhor seria outra, né? Agora, isso de uma forma disfuncional significa que você elege alguém para te representar que não te representa, né? E daí que vem o famoso meme que está na moda, não me representa. Você não escolheu um representante da sua voz, você escolheu um delegado, você delegou o poder. Então, seria melhor dizer que isso é uma democracia delegativa, onde uma vez que você passou para outra pessoa, ela decide por você. E mesmo que ela não decida nada como combinou com você, ela pode ser reeleita, ainda por cima daqui a 4 anos, por uma série de motivos que eu também nem vou entrar aqui no mérito, né? Agora, como evitar isso? A pergunta ainda é, será que a gente precisa evitar isso? Mas vamos olhar aqui um exemplo ou dois de algo que já está sendo colocado como possíveis soluções, mas que eu diria de novo que são soluções provisórias, né? Coloquei ali. São praticamente paliativos até. Eles não resolvem, mas eles já melhoram um pouco a questão da nossa participação. Então, o mandato coletivo, o mandato compartilhado, é uma delas, né? Que já está bem conhecido. Onde uma pessoa é que vai ser eleita, você coloca o nome de uma pessoa, mas ela já faz um acordo com um novo grupo de pessoas que vão decidir com ela qual é o voto dela lá na Assembleia, vamos dizer assim, né? A gente tem uma experiência, isso começou em 2002, mais ou menos, se não me engano, na Suécia, mas a gente tem uma experiência de 2005, talvez, no Brasil, que foi a primeira, se eu não me engano, e agora, por exemplo, nas últimas eleições de 2018 em São Paulo, teve deputado eleito, uma deputada eleita,
onde eram 9 pessoas, na verdade, né, que compunham o mandato coletivo. Então, essas 9 pessoas decidem qual vai ser o voto, né? Por que sistema de decisão entre eles, a escolha, né? Não importa muito. Mas ainda assim, né, isso, se eu quiser criticar isso, por que eu estou dizendo que é um paliativo? Porque, na verdade, você troca um delegado por 9 delegados. Você está trocando, talvez, uma autocracia absoluta, né, de uma única pessoa, por uma autocracia consultiva, digamos assim, ou talvez por uma oligarquia, né, um governo de poucos. Então, meia dúzia está decidindo. Tá? Mas ainda assim, é ótimo que seja implementado por hora, é o que a gente tem para começar as mudanças. Tá? E outra solução que eu estou colocando aqui, que pega um pouco da questão da abordagem sistêmica em escala, é o voto distrital, que também é muito famoso, já muito implementado, alguns países utilizam. Aonde você busca fazer uma regionalização dessa votação. Ou seja, não precisa ser uma setorização, tá? Mas por questões de governança social comum, a gente escolhe fazer essa análise de uma forma biorregional. É muito comum que o biorregionalismo esteja presente no design associado à escala. Por quê? Porque são pessoas que partilham de um mesmo espaço, de uma mesma região, uma mesma localidade e possivelmente têm interesses comuns na gestão desses recursos, na gestão desse espaço. Então, voltando, né? Buscando soluções associadas a esse design regional, o voto distrital ele faz a diferença no sentido de que, bom, primeiro antes, né? Para quem não sabe, hoje o nosso voto para vereador e deputado, por exemplo, ele é proporcional, tá? Ele não é distrital, ou seja, depende da quantidade de votos que o partido tiver. Isso é o que determina quantas cadeiras ele vai ter. E depois, dentro desse partido, vem quem foi o mais votado. Então, uma pessoa mais votada em número de votos direto pela população, se o partido for muito pequeno, pode ser que essa pessoa não entre, mesmo tendo mais votos do que uma pessoa de um outro partido que, na soma total, tem mais cadeiras. Então, ele consegue colocar, né, mais representantes. Bom, o voto distrital, ele muda isso. Né? Ele recorta a cidade, vamos dizer assim, né? Se a gente vai olhando para a cidade, tá? Ele recorta a cidade em distritos, em bairros, digamos assim. E a quantidade de cadeiras disponível vai ser alocada conforme a quantidade da população, né, de cada bairro, desses novos distritos. Se você precisa escolher um representante, um vereador, vamos supor, para o seu distrito, para o seu bairro, de uma forma a garantir, assim, os interesses daquele território, tá? Teoricamente, de novo, não preciso dizer que talvez isso crie minorias regionais, né? Nos força a escolher pelo vínculo de vizinhança e talvez por nenhuma semelhança filosófica, né? Talvez por nenhum interesse compartilhado, né? E isso de atender o setorial, digamos assim, os interesses comuns é importante. Por quê? Vou dar um exemplo. Se você tiver uma categoria de uma profissão, uma categoria profissional como a dos professores, né? Muitas vezes professores se unem para eleger alguém que vai cuidar da educação na Assembleia, né? O vereador é um deputado. Se você tiver um voto distrital, como que esses professores que moram em diferentes localidades podem se juntar para dar um voto para a educação? Né? Não vai ter como, você vai ter que votar em cada um do seu território. E ali pode ser que quem ganhou foi por outros motivos, né? Que não é a educação. Tá? Então, ainda assim, é complicado, não é uma solução, mas é provisório, como eu estou colocando aqui no título, já é um passo. Tá? Então, para trazer um pouco mais de soluções mais sistêmicas, mais interessantes, tá? Eu queria trazer aqui 2 pontos chaves, 2 pontos que já estão começando a ser implementados e que podem nos ajudar a transformar bastante a gestão de uma forma colaborativa em larga escala, né? Voltando ao título. Bom, o primeiro deles é o que é chamado de sociedade-benefício. Tá? Na Itália, Società Benefit, nos Estados Unidos, Benefit Corporation. Tá? Agora sim, primeira coisa, não confundir isso com as empresas B. Tá? Empresas B é uma certificação dada às empresas hoje em dia. Tá? Eles têm esse mesmo B
no nome, mas não é a mesma coisa. O que a gente está falando aqui é a criação de uma nova figura jurídica. Tá? Então, se essa setorização, primeiro, segundo, terceiro setor, define muita coisa, o que talvez nos falta é uma categoria intermediária, um setor que nós chamamos de 2,5, informalmente. Né? Por quê? Porque ele tenta pegar parte do que é bom, né? Digamos assim, no segundo setor, na gestão privada, e parte do que também é bom no terceiro setor, quando a sociedade civil se organiza para cuidar de interesses comuns. Esse tipo de figura jurídica já existe, como eu falei, né? Itália, Estados Unidos já tem se implementado, a Colômbia, na América Latina, foi a primeira, o Equador, há pouco tempo, já aprovou legislação, tá? E no Brasil ainda não. No Brasil ainda está sendo chamado de sociedade de benefício de interesse coletivo, mas não existe uma figura jurídica específica, uma natureza jurídica diferente. E qual é a grande sacação, digamos assim? Qual é o grande diferencial aqui? Quando a gente fala no segundo setor, o objetivo de uma empresa é ter lucro. Ela prevê que ela pode tomar suas decisões baseadas no que for de melhor interesse para a empresa, ou para os acionistas, ou para o lucro, certo? Quando a gente fala num sistema 2,5, né, numa sociedade de benefício, a figura jurídica muda para dizer que ela tem que tomar as decisões conforme os objetivos sociais também, naquilo que é de melhor interesse para a sociedade, não apenas para ela. Ou seja, ela busca, na legislação, garantir que aquilo que ela faz gera um impacto positivo para a sociedade, para os seus trabalhadores, para a comunidade, para o meio ambiente, né, para o que for. Então, assim, a missão da organização, aquilo que ela nasceu para servir, é preservada acima das decisões de capital. Você não consegue simplesmente burlar todo o atendimento a que ela se propõe a oferecer só para ter mais lucro, certo? E isso já é um grande avanço. Os acionistas precisam se guiar também pelos objetivos ou interesses que eles manifestaram, que é por causa disso que eles existem, certo? Uma figura assim, ela talvez seja um primeiro passo para conciliar os interesses econômicos e sociais, se a gente voltar para aquela questão, né, que eu disse que ia deixar pendurada, de que tipo de empresa, ou que tipo de gestão, melhor dizendo, deve ser pública e que tipo deve ser privada. Quais os recursos que deveriam ser de gestão pública ou de gestão privada. Né? Podendo escolher o melhor dos dois mundos, um modelo jurídico dessa natureza garantiria melhor que aquilo que é essencial para a nossa, não só existência, como qualidade de vida nesse planeta, possa ser atendido também pela iniciativa privada, que nada mais é do que a organização de pessoas, mas se atendo, garantindo o interesse social comum, e não apenas desses acionistas. Tá? E a gente ainda pode fazer um adendo, um acréscimo nessa sociedade de benefício, nesse modelo 2,5, que é público e privado ao mesmo tempo, de certa forma, se juntar com o que já existe, que são as sociedades de economia mista. Ou seja, empresas que têm como acionistas, digamos assim, tanto o Estado quanto pessoas ou empresas, né, da iniciativa privada. Nesse caso, você tem que a natureza jurídica e as decisões são tomadas com interesse preservado, privado e social. Né? O Estado não abre mão, o Estado é uma palavra difícil muitas vezes, mas a sociedade, o público atendido, continua tendo poder de decisão sobre como que aquela empresa vai gerir aquele recurso, tá? Mesmo que ela seja, entre aspas, privada, tá? Porque ela coloca isso na sua garantia. Porque, afinal de contas, é sempre um subgrupo tomando decisão, né? Um subgrupo governamental, porque quando você diz, mas vai para a iniciativa privada, é um subgrupo com interesses próprios. Mas um governo eleito com uma plataforma específica também tem interesses próprios, né? E ele nomeia as pessoas ou pequenos grupos que irão tomar essas decisões numa empresa pública também. No interesse de quem, né? Então, aí a gente vai para um próximo passo, que é, será que em vez de nomear subgrupos
seria possível abrir certas decisões para a população como um todo, para que eles votem diretamente naquilo que impacta a vida deles? Fica aí mais uma questão, né? E aí, para trazer, então, uma outra forma de olhar para essas questões, eu queria pegar o ponto que eu citei ali antes como a corrupção ou a burocracia a larga escala. Né? Que soluções que a gente tem para isso? E as soluções digitais, elas estão despontando como uma excelente forma de verificação social, né? Já para não usar o nome controle. Então, tecnologias como blockchain, como o Ethereum, que eu vou falar aqui rapidamente, elas já estão sendo implementadas, elas já podem ser implementadas para um sistema de controle das finanças públicas. Né? Ou seja, a transparência do dinheiro público pode ser feita totalmente rastreada, totalmente por um sistema digital. Vamos lá, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que todo o dinheiro que o governo tem para gastar, que ele arrecadou, né, que agora tem para gastar, ele é utilizado numa moeda, num modelo de moeda digital, digamos assim, que deixa um rastro por onde ela passa, onde ela foi gasta, que é incorruptível. O blockchain garante que você tem isso não só da não corrupção, como da transparência. Você pode acessar esse registro a qualquer momento. Isso é dizer que cada centavo do governo, você sabe como foi gasto, aonde foi destinado, foi para o bolso de quem, né? E o bolso de quem vai chegar, em última análise, no bolso das pessoas, né? Você vai contratar uma empresa para prestar um serviço que vai, de novo, pagar isso nessa mesma moeda digital para todos os seus colaboradores, funcionários, fornecedores, né? Esse tipo de controle, né, com a amenização da palavra financeiro, ele impediria talvez qualquer tentativa de desvio de verba pública e resolveria muitas das nossas questões de corrupção. Talvez não todas, né, porque o suborno, a propina ainda estão vindo de fora do sistema do governo, né? É uma empresa que pagaria isso diretamente para uma pessoa, mas soluciona praticamente toda a questão da transparência das contas públicas. E para fechar esse ciclo é muito simples, você só precisa que o governo aceite de volta que os tributos pagos pessoalmente ou por empresas sejam pagos nessa mesma moeda. Eles recebem isso e podem de novo pagar os impostos por esse crédito digital que é rastreável. Né? Ou seja, tudo que entra e de onde entra e tudo que sai e para onde vai, passa a ser visível a todos. O governo só paga com essa moeda. Né? E claro que quando é preciso, essa moeda pode ser convertida por um câmbio direto, pode ser transformada na moeda física do país, né? Para que usuários que recebam seus salários possam gastar como preferir, né? Online ou não online, que é digital, embora hoje em dia, praticamente, em breve, né? Quase toda moeda vai ser digital, quase tudo vai ser pago online. Bom, isso é uma questão, então, né? Mas a gente pode ainda não ter sistemas completos que tragam essa solução, né? De mapeamento, de rastreamento. Mas a gente já tem plataformas implementadas e à venda, digamos assim, para governos que queiram implementar isso. Né? Tem uma que é talvez a mais famosa, tem um nome complicado, que é OpsChain Public Finance Manager, né? Que ela permite esse rastreamento completo do orçamento das despesas públicas, sendo visível a qualquer cidadão. Eles implementaram, fizeram um projeto, um protótipo, né, um piloto da implementação desse sistema, que foi muito bem sucedido na cidade de Toronto, no Canadá. Né? E agora, possivelmente, isso vai começar a ser adotado por prefeituras, estados ou governos que queiram, certo? Então, isso é um exemplo. Outro exemplo, outra aplicação de que essa verificação social em larga escala, associada a uma solução digital, possa ser aplicado para a nossa gestão colaborativa. Né? São aquilo que é chamado de smart contracts, né? Os contratos inteligentes, que prevêem não somente esse controle, digamos assim, mas também uma gestão descentralizada. Você não precisa de um centro de processamento
desses contratos, digamos assim, né? Que poderia ser um órgão do governo, ou no mundo computacional falando, seria um servidor único, né? Você não precisa disso. Um exemplo disso é a plataforma Ethereum, né? Que pega a tecnologia blockchain e implementa nesse tipo de procedimentos. A proposta, né, o que o Ethereum intenciona, é que em breve a gente poderia ter uma automação plena e confiável, né, de quase todos os procedimentos, quase todas as burocracias, digamos assim, quase tudo que é aplicável à gestão, e muitas vezes até não só os processos burocráticos, mas pequenas decisões ou grandes decisões, que são decisões que seguem um certo procedimento, que seguem um algoritmo, que precisam se ater a regras sociais, a legislação, por exemplo, elas podem ser feitas automaticamente. Elas podem ser feitas muito ágeis e totalmente confiáveis. Sempre, claro, para quem tem medo de que um robô, né, um computador, decida algo errado, porque isso torna muito automático, passando por revisão humana. Isso não está em questão, tá? Isso pode continuar acontecendo, mas agilizando o processo da execução primeiro. E aí, para dar, então, um último exemplo real, né, e bem sucedido, da aplicação disso em larga escala, a gente tem o caso da Estônia. A Estônia como um caso de larga escala nacional, né? Um país que implementou um sistema de e-governance, né? Abrindo caminho para sociedades digitais, que reduzem drasticamente essas disfunções da governança em larga escala, que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, a Estônia, nesse momento, ela tem 99% dos serviços públicos online. Ou seja, quase toda a burocracia que você precisa lidar, de identificação, né, de processo, ela é feita de uma forma online, rapidamente. O que não é online ainda é casamento e divórcio, né, que precisa da presença física da pessoa, e, se eu não me engano, transferência de imóvel. Mas, fora isso, você faz tudo digital com verificação, com confiança, né? Outro avanço que eles colocaram, né? Quase metade da população já vota online, está ali 44%, não sei se esse número está atualizado, mas você leva o público para exercer a democracia de uma forma não só direta, como ágil, né? Com ciclos de feedback reduzido. E outro efeito, né, dessa digitalização, né, do governo foi a redução de centenas de anos de trabalho humano, trabalho braçal, digamos assim. Está ali 844 anos salvos, né, porque você tem um sistema muito mais ágil para fazer esses processos de gestão em larga escala. Tá? Não apenas isso, tá? A Estônia ela ainda criou, além de um benefício para a sua própria sociedade, né, para os seus próprios habitantes, eles começaram a espalhar isso, a permitir esse benefício para o que eles chamam de e-residentes, né, de pessoas que podem vir à Estônia ou não e abrir uma empresa de qualquer lugar do mundo. Você pode ter hoje uma empresa online na Europa, pelo sistema de e-residence da Estônia, que é completo e seguro e confiável o suficiente para impedir fraudes. Tá? Bom, mas para ir fechando, só votar online não é um grande avanço. Já é alguma coisa, claro, né? Você poder votar por um aplicativo em vez de ter que ir presencialmente de uma forma segura. Porém, votar online significa que a gente está abrindo as portas para uma gestão colaborativa em larga escala, muito mais ágil, que permite o ciclo de feedback mais curto, por conta de uma consulta muito mais frequente aos eleitores, digamos assim, né? Então, a gente tem que trabalhar para que, em breve, não apenas o voto possa ser online, como ele possa ser direto. E nós, como cidadãos, possamos ter voz ativa na maioria das decisões que nos impactam socialmente, sem ter que ter delegação disso, sem nem ter que ter representação disso. Já é possível, já é viável e a gente já tem a tecnologia. Né? O que a gente vai precisar é de vontade política, que, na verdade, é a organização social. Bom, para fechar, eu diria que meus votos são que a gente consiga fazer essa gestão em larga escala de uma escala global, né? Talvez, em última análise, o limite da nossa larga escala está associado ao limite do planeta,
né? E que essa governança ela seja uma governança da espécie humana como um todo, mas sem que a gente tenha que colocar a missão da corporação humanidade acima dos outros interesses. De novo, né? A gente precisa, enquanto humanos, fazer uma gestão coletiva planetária, mas agir no interesse de todos os stakeholders desse planeta, todos os seres que dividem esse planeta conosco. Né? Em decisões humanas que privilegiem a vida, que privilegiem não só os humanos, que privilegiem os recursos, que privilegiem a qualidade da vida no planeta para todas as espécies. E um outro ponto, que se a gente olhar para os humanos, não privilegiem os humanos deste momento, os humanos desta geração, mas sim tomando as decisões, como dizem os nativos americanos, né, baseado nas futuras gerações, naqueles que ainda não nasceram. Né, que tem um ditado que fala isso, que nós não herdamos a terra dos nossos ancestrais, mas sim a gente está tomando ela de empréstimo das nossas crianças, né, dos nossos descendentes. Então, que a gente possa, aos poucos, ampliar essa gestão colaborativa para uma gestão planetária em larga escala. Bom, falei bastante, desculpa que eu me estendi aqui mais do que eu pretendia, mas vamos abrir aqui agora, ver que perguntas que a gente tem e como que a gente pode cuidar delas com esse tempo que nos resta. Muito bem, muito obrigado, Manu. Sem dúvida, uma grande apresentação. E enquanto ninguém coloca questões, eu tenho uma questão que te gostaria de colocar, que eu sinto que tu encontras o caminho para a gestão da coisa pública no sentido da larga escala, mas e por que não o sentido oposto? Por que não o diminuir a escala, o diminuir os países, o tornar a comunidade mais influente nas decisões que lhes dizem respeito? Isto acontece em várias tribos africanas, por exemplo, acontece no Médio Oriente também, por exemplo, no Kurdistão, onde diminuíram a escala e deram mais autonomia às pessoas e, em alguns dos casos, quebraram com as classes, quebraram com as hierarquias. E porque eu digo isto porquê? Porque o que eu sinto que quanto mais aumentamos a escala é que estamos a criar uma classe que é a classe dos, não queria dizer dos políticos, mas existem as classes tradicionais e depois existe uma outra classe que são a classe daqueles que estão a gerir aquilo que é de todos, que no fundo acaba por ser uma classe que se autoprotege a si mesmo. Por que não o efeito contrário de diminuir ainda mais a escala? Não, acho que não tem uma justificativa de por que não, né? Na verdade, até olhando para o nosso trabalho no Gaia Education, nós acabamos focando muito na questão de uma escala humana palpável, né? De uma escala de interação com os nossos pares. E, na verdade, de novo, né? Muito da autogestão que está sendo aplicada com sucesso está numa escala reduzida, nas comunidades, né? Nas pequenas empresas. Eu acredito que a tendência, por mais que as nações queiram se manter, né, como conglomerados humanos da escala de milhões, né, ou até já temos aí bilhão, né, na China, isso não é factível para a gente ter essa averiguação social, de fato. Na verdade, isso é muito cômodo para que a corrupção aconteça. E não é à toa, né, que se tudo bem, a China é o mais populoso, mas é bastante absolutista, né, totalitário para garantir um certo controle. Se você pegar a Índia, que é muito populosa, o Brasil, que é muito populoso, os Estados Unidos, que é muito populoso, você tem alto índice de corrupção associado. Você tem muita desigualdade social, econômica associada. Por quê? Porque uma pequena elite sempre vai subjugar o interesse dos outros. Então, o ideal, com certeza, é que a gente possa fazer essa redução, possa trazer, né, nesse Scale Link Design, né, no design associado à escala, trazer para uma escala de que o indivíduo se empodere para as decisões daquilo que tem a ver com a sua água, o seu dinheiro, né, as suas questões de educação, de saúde, cada vez mais. Agora,
a gente também precisa reconhecer que esse tipo de mudança de paradigma, de salto, é algo que enfrenta muita resistência da parte de governos globalizados. É difícil, né, que você diga, olha, uma Estônia funciona, tá vendo? Qual é a população da Estônia? 1 milhão e pouco. Tipo, 1 milhão e pouco é Porto Alegre aqui no Brasil, sabe? Então é como se você dissesse, olha, uma cidade consegue, mas 200 milhões é mais difícil. Enquanto a gente não tem essa abertura para descentralização, que ainda não é distribuição, né? Vamos usar a nomenclatura correta. Descentralização é um primeiro passo, talvez, que já é bastante proveitoso e que reduziria a escala. É totalmente possível, mas não há interesse em fazer isso, porque grandes blocos econômicos, grandes nações conseguem um poder de influência econômica maior. Então, a gente precisa considerar o que é viável nesse momento, talvez, né? E aí é que volta para aquilo que eu falei, o que é uma mudança de paradigma ou o que é um paliativo possível. Queria indicar aqui também o livro do Ross Jackson, né, que é um dos fundadores do Gaia Education, né, e do Gaia Trust, e que colocou uma possível solução para a escala global, né? No livro dele, o Occupy Wall Street, né, que é um trocadilho com Occupy Wall Street, que estava acontecendo naquela época, ele coloca um modelo viável de transição de uma economia, de uma gestão, né, de uma governança global, os passos que a gente poderia começar a dar agora, se tiver interesse, se tiver vontade política de governantes, e aí governantes vamos colocar entre aspas, porque, na verdade, hoje quem está governando é o segundo setor. Né? Governantes é sempre a população, mas a população organizada em sistemas econômicos está ganhando essa luta, digamos assim, pela tomada de decisão, infelizmente. Né? Então, quem governa são as economias mundiais atualmente. Então, não há interesse delas ainda, mas é plenamente possível. Não teria como te dizer por que não. Com certeza seria o ideal. Enquanto não aparecem mais questões, eu vou colocar outra que, por favor. Que vem nesta secção de nós termos estas divisões sistemática de entidades que operam na nossa sociedade, estes setores de produção, digamos assim, mas o que acontece, por exemplo, aqui em Portugal é muito frequente, eu não sei se no Brasil acontece o mesmo, que é, na altura que nós vemos, por exemplo, um sindicato ou uma união sindical a defender os direitos dos trabalhadores, eles conseguem ter na rua milhares e milhares de pessoas numa greve geral. Mas depois, quando chega a altura das eleições, aqueles votos, aquelas milhares de pessoas não se transformam em votos. Ou seja, eles têm mais gente na rua, que por vezes até é difícil ter mais gente na rua, mas na altura quando as pessoas estão sozinhas, com o boletim de voto à frente, lá naquela cabine, não conseguem transformar isto em votos, porque de facto votam noutros partidos que muitas vezes não defendem os seus interesses. E há um filósofo francês, eu não sei, não me consigo recordar o nome, que defendia que estas entidades destes setores de produção também deveriam ter direito a voto. Ou seja, as organizações deviam ter direito a voto, as empresas deviam ter direito a voto, os sindicatos deviam ter direito a voto. Qual é que é a sua opinião e qual é que seria a importância neste sistema deste direito a voto também das organizações coletivas? Com certeza, eu acho assim, primeiro eu diria que a própria existência, né, de sindicatos, ela já deflagra uma patologia, onde você precisa de organização coletiva para alcançar uma escala para poder fazer pressão contra, né, uma corporação que abusaria dos direitos dos trabalhadores. Se a gente estivesse cuidando dos direitos de todos, dos indivíduos como um todo, essa questão aboliria um pouco a minoria desprivilegiada. Mas sim, uma vez que você se organiza num sindicato, e aí você ganha mais força para fazer essa mobilização, para alcançar a larga escala, com certeza seria interessante que você usasse essa mesma organização para não só exigir os seus direitos no trabalho, mas para exigir os seus direitos sociais, né? Ou seja, não para reivindicar contra uma empresa, mas para reivindicar enquanto população que deseja que algo mude. O problema é que a gente vai passar
para a questão das eleições, como você comentou, onde isso se dispersa. Eu trouxe ali, por exemplo, a questão do voto distrital, que vai tentar garantir o interesse territorial por pessoas que partilham de um espaço, mas, de novo, talvez não partilhem de um interesse, não partilhem de um mesmo setor profissional. Então, como fazer isso? Isso nos leva a outra questão, que de uma forma social ou governamentalmente falando, todas as questões devem caber a todos. Todos nós temos direito de votar em tudo, porque quando parece que é uma boa opção você dar o voto direto para todo o habitante, para todo cidadão, você, ao mesmo tempo, faz com que certas decisões cruciais, que parece que ficou bonito, agora, olha só, cada um votou e a gente decidiu 1 a 1 na nossa sociedade. Mas são questões, talvez, técnicas, que demandam um conhecimento técnico, que aí, vamos ser honestos, nem o seu político escolhido tem. A gente está delegando para políticos questões que são jurídicas, questões que são científicas, questões que são relacionadas à saúde, que essas pessoas não têm a qualificação para isso. E por isso que se criam comissões técnicas, por isso que se criam conselhos técnicos nos governos, que hoje em dia, inclusive, está sendo desmantelado, né, justamente para que os abusos aconteçam. Agora, quando você leva isso para o direito do indivíduo opinar, a gente não pode ser ingênuo de que a opinião do indivíduo também é facilmente manipulável. E aí tem um pêndulo, né? Na dinâmica da espiral a gente vê muito isso, para quem conhece o conteúdo do Gaia Education, entre aquilo que cuida da pessoa e aquilo que cuida do coletivo. Esse pêndulo, né, faz com que, eventualmente, o indivíduo vá votar por algo que beneficia ele próprio. Só que aí, patologicamente, beneficiar ele próprio pode ser compra de voto. Né? Pode ser a negociação, e que acontece muito em sociedades de larga escala, com grandes diferenças sociais, como é o Brasil, a compra de voto é muito frequente, de formas muito chavadas, nem sempre é pagando em dinheiro, né? Mas é com promessas, mas é com aquilo que beneficia o indivíduo, né? E não a consciência social. A opinião do indivíduo é formada por uma manipulação, hoje em dia, midiática, que é difícil, né? A gente está aí num mundo de fake news, de pós-verdade, em que é muito complicado saber como que eu deveria me posicionar. Precisa de uma dedicação da pessoa para estudar e um posicionamento consciente. E a gente não quer. Né? Então, um político faz isso por você. Você delega, senta no banco de trás e vai a passeio. E voltando, um sindicato, de certa forma, é o conforto também de fazer isso por você. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio de não virar um rebanho que tem que votar junto com o sindicato, que tem que votar de acordo com a legenda do partido, mas, ao mesmo tempo, cuidar para que indivíduos não tenham suas opiniões manipuladas e que a disfunção aconteça pelo outro caminho. Certo, muito obrigado. Tenho aqui outras questões, por exemplo, do Rodrigo Alexandre, que diz: acredito que o paradigma económico pode ser maior impeditivo tanto para a governança de cidades-estado quanto para uma região global. Já existe algum pensamento de gestão, de produção / distribuição de recursos naturais ou manufaturados para essas duas escalas? Bom, então, não sei, Rodrigo, se você quiser ir complementando aqui no chat para eu entender melhor, quando você fala de distribuição dos recursos, né, nessa escala, larga escala, né, cidade-estado ou global, você está querendo falar isso, talvez, da distribuição mais acessível à população, que não passe por uma decisão econômica? Né? Seria isso, talvez, que eu entendi. Ou seja, que o fator capital, lucro, não seja impositivo para que o acesso a esses recursos, a esses bens, né, sejam produtos, ou seja, água, eletricidade, energia, né, para que isso não seja determinado por um subgrupo. Né? Sim, você está dizendo ali, sim, que não passe por uma decisão do Estado. Né? O Estado, de novo, é um subgrupo. É um subgrupo eleito com uma ideologia que vai rotacionar cada 4 anos. Tá aí, isso é uma crítica que a gente precisa ouvir também, que essa rotação muitas vezes dificulta planejamentos de longo prazo que a iniciativa privada consegue talvez melhor. Porém, a iniciativa privada está mais atendendo aos interesses privados deles, né? E não. Então, assim,
eu acredito que novas figuras jurídicas são o primeiro passo, é um marco legal para a gente garantir essa melhor distribuição. Porém, a legislação poderia obrigar certas questões, né, que fazem com que hoje você tenha não só a não disponibilidade do recurso, porque a pessoa não pode pagar, vamos dizer assim, né, mas o impedimento do acesso proposital. É proposital que certas sociedades, culturas, países não tenham acesso à energia barata, porque energia barata deslancha a economia e faz elas competirem num modelo neoliberal de uma forma que fica desinteressante, né, para os monopólios econômicos. Então, hoje você tem, por exemplo, mais comida sendo produzida do que pode ser consumida pelos humanos, mas não é distribuída para humanos. E quando sobra, não pode ser liberada para quem passa fome, porque isso muda a balança comercial daquela commodity. Então, certos grãos, por exemplo, são deixados para apodrecer, porque não podem ser distribuídos para uma população que nunca teria poder aquisitivo para comprar. Não é esse o ponto, entende? Mas é o quê? Uma decisão econômica passando por cima do benefício social. Se a gente acreditar, como você está colocando ali, né, que o Estado irá suprir isso, uma centralização dessa gestão desses recursos, através de um Estado possa suprir isso, a gente também vai ter que confiar que o Estado vai se ater constantemente ao interesse social, né, que vai garantir que não é aquele subgrupo de políticos com aquela ideologia econômica, neoliberal ou não, que vai tomar essa decisão, né? Então, eu diria que não é uma questão de se está no Estado ou se está na iniciativa privada, mas sim de que valores, de que objetivos você não pode fugir para conseguir garantir essa distribuição. Tá? Temos também uma outra pergunta da Joana Rosa. Olá, Manu, obrigado pela apresentação, eu adorei. Acho que adoramos todos. Gostaria de perguntar em relação ao modelo 2.5, quem estabelece o benefício social, ou seja, como se estabelece a ponte entre a empresa e a sociedade para determinar o benefício social. Já agora, aonde ler um bocado mais sobre este modelo? Certo, vou te colocar aqui 2 links rapidamente para você poder dar uma olhadinha. Acho que eu vou botar um que é em inglês, que fica mais fácil, tá? Que tem um pouco mais explicando, vou te botar aqui o modelo americano, tá? Aqui, e ao mesmo tempo acho que eu tenho o italiano, que são muito similares, tá? Então, assim, o primeiro passo é que não é estabelecer exatamente uma ponte entre a empresa e a sociedade. É criar uma figura jurídica que vai ter que se ater aos objetivos que ela se propõe. Ou seja, se eu crio uma empresa para fazer a gestão da água, vamos supor assim, numa cidade, né? E é isso que a gente faz, a gente cria empresas e faz concessões para gestão por 10 anos, 20 anos, isso para tudo, né? Para telefone, para água, para energia, para petróleo, o que for. Mas essa empresa, ela tem na própria concepção dela essa garantia de que uma decisão que ela vai tomar precisa cuidar não só dos interesses dos acionistas, mas do interesse social. Aí a gente vai partir para como fazer essa verificação, talvez você esteja perguntando, né? Como é que eu garanto que ela está tomando uma decisão que de fato foi o melhor para a sociedade? Ou seja, vai aumentar ou não vai aumentar o preço da distribuição da água? Né? Baseado em quê? O que a gente prefere? A gente prefere talvez o menor custo, pagar o menor custo para o Estado ou para uma empresa, ou ter água de melhor qualidade, algo que a gente está vivendo aqui no Rio atualmente, né? Como fazer essa escolha? Isso pode ser visto como uma questão que demanda a participação social. Então, é necessário não só a figura jurídica, mas sim, concordo, né? Se é isso que você está questionando, um mecanismo garantido de participação social. Eu trouxe um exemplo que é colocando uma economia mista, colocando que os acionistas são tanto os gestores privados quanto os gestores públicos. Esses gestores públicos
pode ser decupado numa votação popular. Seria possível fazer isso, né? Agora, algo que é fundamental é que essas empresas precisam fazer um report anual, elas precisam botar no seu relatório todas as decisões, como que elas implementaram, os custos, é tudo transparente, é muito mais transparente, pelo menos, né? Para que a gente possa ver que, não, olha só, está tendo um aumento aqui que não trouxe, seria justificável porque ela, sei lá, implementaria uma nova tecnologia, uma nova unidade, e isso vai melhorar a qualidade para todos nós. Mas não foi. Então, a gente teria como sim monitorar se as decisões econômicas, mesmo as econômicas, né, que visam ter mais lucro, estão sendo tomadas por uma boa causa, porque esse lucro vai ser reinvestido. A gente precisaria, sim, mecanismos sociais para garantir isso. Então, de novo, uma solução que precisa ser implementada sistemicamente. Tá? Temos mais uma pergunta para terminarmos, ainda temos tempo, da Paula Libório. Boa noite. Quando consideramos decisões horizontalizadas, democráticas, pensamos numa comunidade atenta a interesses coletivos. Contudo, o sentido de coletividade está em desuso. O sistema económico contribui diretamente para a construção da lógica individualista. Então, a pergunta: como podemos estimular um paradigma de benefício à coletividade? A gente não consegue fugir do jargão de que a gente precisa ser treinado para isso, da educação. Né? Eu diria que mais do que o sistema econômico contribuir para essa lógica individualista, a informação que a gente recebe, a informação, aquilo que nos forma, é extremamente individualista, é extremamente atrelada ao sucesso pessoal, à competição. Né? A garantia de que no mundo escasso, uma crença, né? Que no mundo escasso você só vai garantir os seus interesses se você for bem sucedido também economicamente, se você tiver poder econômico para então poder trocar isso, né? Poder utilizar dessa moeda econômica para ter saúde, educação, diversão, prazer, o que for. Essa lógica a mídia martela na nossa cabeça constantemente, essa lógica competitiva. E ela vai começar a fazer isso, né? É difícil dizer que é a mídia ou que é o sistema, porque são as pessoas. É uma crença passada desde a nossa primeira formação, quando você olha para o coletivo, né? Vamos trazer aqui o que você trouxe. O coletivo está em desuso, né? Mas a nossa primeira interação coletiva, que não é na célula familiar, onde você tem laços de solidariedade, costuma ser logo aos 4, 5, 7 anos na escola. E ali é profundamente arraigada a competição. Não preciso nem passar por um bullying, né? Por uma competição que machuca o outro, né? Que passa por cima do outro. Mas a competição nos joguinhos, a competição nas avaliações, a competição em quem que se destaca, em quem que recebe a recompensa dentro da sala de aula, digamos assim. E esse modelo vai sendo novamente martelado enquanto a gente passa por toda a nossa formação escolar. Se você pegar teorias não diria nem psicológicas, né, mas de certa forma da construção interna humana, muito da nossa construção está determinado até os 5 anos, tá? Do nosso caráter como adulto. Agora, muito da nossa interação social vai ser determinada até o segundo setênio, até os 14 anos, né, onde você inicia o seu processo de compreensão e autonomia no mundo. E nesse terceiro momento, até os 21, de certa forma, você acaba recebendo o resto de informações que vão sedimentar em você essa lógica não só individualista, mas competitiva. O que a gente precisa? Como que a gente pode estimular o paradigma de benefício à coletividade? Treinando desde cedo de que a colaboração, e aí de novo, a ciência já nos fala isso, mas a ciência é a minoria, né? De que a colaboração é muito mais decisiva para a evolução de sistemas e de ecossistemas, de sistemas vivos, de sistemas humanos. Ela é muito mais forte como força evolucionária para garantir os nossos benefícios e interesses comuns do que a competição. Mas a gente precisa praticar isso, a gente precisa ver o sucesso disso, a gente precisa
ter exemplos de que, agindo solidariamente, colaborativamente, o benefício acontece também para o indivíduo. Você não vai abrir mão de nada que você precise. Agora, claro, né, vou pegar Gandhi aqui e citar Gandhi, né, quando ele diz que, bom, tem o suficiente para todos, mas não para a ganância de alguns. Então, se a gente tiver uma lógica em que poucos querem ter ganância e esse individualismo se transforma numa forma de um extremismo, né, onde você precisa ter o seu próprio helicóptero, bom, aí não dá, entendeu? Esse tipo de comportamento individualista, extremista, é que criou o 1% da humanidade governando, tendo controle, de fato, poder sobre os outros 99%, né, através de decisões econômicas, como você trouxe. Então, eu acredito que é prática. E a gente já está praticando enquanto adultos nas nossas novas corporações, nas nossas novas formas de interação em pequena escala. Estes círculos tendem a crescer. E aí nós teremos novos professores que vão poder passar essa lógica para as nossas crianças. Né? Porque senão fica o ovo ou a galinha. Né? Como é que você muda primeiro? Tem que começar com as crianças. Mas quem está educando as crianças? A nossa velha mente individualista. Nossos professores somos nós, criados nessa lógica individualista. Então, precisa ser nas duas pontas ao mesmo tempo. Né? Muito obrigado, Manu. Acho que podemos fechar então. Tenho só uma pequena apresentação. Ótimo. Para fechar então. Pronto, então agradecer mais uma vez ao Manu o tempo disponibilizado e toda a sabedoria e reflexão, que foi uma reflexão bastante interessante e importante. Queria só relembrar que poderá se tornar um dos nossos facilitadores certificados, fazendo um dos cursos GEDs, pelo menos, participando num IDI, ou como dizem no Brasil, num Gaia, e depois também participando num TOT. Pode participar na próxima edição do Design Social, da Dimensão Social, que irá começar no dia 16 de março, será facilitada pelo Manu, e onde poderão explorar também estes temas, certo? Serão ligeiramente aprofundados ou até com mais profundidade estes temas que se falaram hoje. Podem também adquirir os livros 4Keys, das 4 dimensões, que estão disponíveis no nosso website, em português, espanhol e em inglês. Pode também fazer o download do guia de atividades Gaia Jovem, do guia de facilitadores, também do currículo EDE. Temos também os nossos cartões de engajamento comunitário de implementação local dos ODS, que podem encontrar na nossa loja. Este é o produto mais adquirido de todos, são os flashcards que temos em diversas línguas e quase de meio ano temos uma nova língua a aparecer. E então, só para relembrar o TOT, no Rio de Janeiro, dia 9 e 12 de abril, e também o treinamento de multiplicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apenas nos 2 primeiros dias do TOT. Poderá subscrever a nossa newsletter e receber mais informações, assim como os próximos webinars. Amanhã poderá ver que este webinar estará já disponível a gravação online no nosso website. Assim que terminarmos aqui, estará também disponível na nossa página de Facebook. Convido-os a partilhar, convido-os a rever para aprofundar um bocado mais para refletir um bocado mais sobre esta apresentação. Queria agradecer a todos por estarem presentes também e agradecer mais uma vez ao Manu por esta magnífica reflexão. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Muito obrigado. Grato, boa noite.